Nós podemos reparar aqui que o capacitor ele é posicionado, né? Mas antes é colocado um pingo de solda em uma das extremidades. Então, nós posicionamos o capacitor na posição desse, e derretemos o estanho, só que ajustamos a posição do capacitor, né? Para que ele não ficou tão bem colocado, aí ele é colocado o mais próximo possível da posição definitiva dele, né? Aí com a pinça nós fazemos ajustes, esquentamos um pouquinho mais o estanho para movimentar o capacitor até encontrar a posição ideal de posicionamento dele. Repare que aí o ajuste é feito até encontrar o ponto ideal. Então, do outro lado, a gente vai também fazer o ajuste, colocando um pouquinho mais de estanho, né? Só você encostar o ferro de solda e posicionar um pouco de estanho, você consegue fazer tranquilamente o lado inverso, né? O lado oposto, né? E aí você retorna do lado contrário do primeiro lado onde você estava ajustando e só reforça um pouco mais com estanho. E aí então você finaliza a soldagem do componente, isso daí com capacitor tipo SMD. Agora para a soldagem do circuito integrado do tipo SMD, no primeiro momento é importante a gente passar um pouquinho de fluxo de solda para facilitar, né? E aí a gente coloca um pinguinho de solda em um dos terminais, que serão soldados, né, na ilha, na verdade. E aí com o ferro de soldar, nós detemos o estanho e posicionamos o circuito integrado, né? Isso daí pode ser feito com a pinça, né? No caso aqui o técnico está fazendo com a mão mesmo, mas com a pinça também fica bastante prático, né? Depois que você posicionou um dos terminais de extremidade, você vai do outro lado oposto, na outra extremidade, e coloca um pingo de solda também, né? De maneira que você fixe a posição do circuito. E aí você reforça com um pouco mais de fluxo de solda, que isso vai facilitar e ajudar bastante no processo de soldagem. E aí você pode colocar um pouco de estanho na ponta do ferro de solda para facilitar no processo de soldagem dos demais pinos, né? Então basta só encostar o ferro de solda e aí o próprio estanho que estava na ponta e que também temos um pouquinho na ilha vai facilitar o processo de soldagem, porque nesses tipos de terminais aí do tipo SMD nós já temos um pouco de estanho na própria ilha, né, da placa de circuito impresso. Aí do outro lado um pouquinho mais de estanho para facilitar a distribuição de calor. E aí a gente vai soldando os terminais de cada componente, né? Isso pode ser feito de maneira individual, como a ponta desse ferro de soldar é um pouco mais larga, né? E ele está pegando alguns ao mesmo tempo, né? Mais especial ele está mirando sempre em um. Daí, basicamente, a soldagem está finalizada, né? Aí mais uma vez, né, num outro CI, a gente pegando bem pelo cantinho do ferro de soldar, é feito a soldagem, né, do circuito integrado, uma vez que ele já tivesse posicionado com coisa mínima de estanho, a gente também pode fazer de maneira individual para cada pino, né? No caso aí reforçando. Aí no caso da solda para o LED do tipo SMD, não tem muito segredo, né? Porque ela é similar à soldagem do capacitor. É importante a gente colocar um pouquinho de fluxo de solda nas ilhas, né? Onde vai ser soldado o componente do tipo SMD. Isso facilita muito o processo de soldagem, né? Porque ele elimina as impurezas e facilita mesmo a distribuição de calor na ilha. Aí a gente coloca um pouquinho de estanho na ilha, né? Da mesma maneira agora com uma pinça nós pegamos o LED do tipo SMD, e aí posicionamos ele no local onde vai ser fixado o componente através do processo de soldagem, né? Então aí a gente derrete o estanho, posiciona o LED, e aí, definida a posição dele, é só deixar o estanho ele se solidificar novamente, né? Ele está bem firme. Aí do outro lado, o terminal oposto do LED, a gente vai colocar um pouquinho de estanho, similar que já foi realizado com o capacitor. Então, o processo é finalizado de maneira bem simples, né? Aí o técnico está posicionando a placa para encontrar o melhor ponto onde que vai favorecer o serviço de soldagem desse componente. Então aí eu com o ferro de soldar, você encosta na ilha e também com um pouco de estanho você distribui entre a ilha
e o terminal do LED. Né? Então a gente pode perceber que a solda praticamente foi finalizada de maneira bem fácil, bem tranquila. Né? A gente pode perceber o acabamento da placa, né? Os LEDs aí que foram soldados estão bem posicionados. Agora vamos para o transistor, né? O transistor também segue a mesma regra, ele possui três terminais. Posicionamos o componente, né, para conferir, para ver se ele bate com a ilha. Em uma das ilhas nós colocamos um pouquinho de estanho. Também seria interessante colocar um pouquinho de fluxo, ajudaria bastante, mas também é possível fazer sem. Uma vez colocado um pouco de estanho em uma das ilhas, nós derretemos aí o estanho. E aí definimos uma melhor posição para o transistor. Né? Aí o técnico está posicionando o terminal do componente. Uma vez encontrada a melhor posição, aí nós já temos a posição ideal para que os demais terminais do transistor sejam soldados. Né? Então, encostando o ferro de solda entre a ilha e o terminal do componente, nós conseguimos ter uma situação bastante favorável para a solda, né? Mais uma vez, né, a inserção do fluxo de solda também ajudaria bastante nesse processo de solda, pois ele vai facilitar a distribuição de calor e também o processo de soldagem. Né? Então aí nós já temos basicamente o componente soldado, aí só fazemos um reforço no primeiro terminal que foi soldado, reforçamos caso necessário, os demais terminais também. Né? Aí praticamente o processo de soldagem do transistor está realizado da mesma forma.